Bom dia a todo mundo que já chegou para esse nosso lançamento coletivo. Isso aqui vai ser variado, né? Porque tem lá a sala lá em que os autores ficam também, mas de tanto em tanto tempo nós vamos ter uma conversa aqui. Uma conversa que está sendo gravada, tá? E ela vai depois para o YouTube para divulgar os livros que estão sendo lançados. Então, a primeira que está aqui, eu fico feliz de estar aqui com a Ana Chiarini, que é minha colega na UFMG, professora de italiano, que eu fiquei sabendo só na hora que me deram. Apareceu em toda a notícia do lançamento, né? São 9 mineiros e um paulista. Eu fiquei pensando, quem será o paulista? E de repente descobri que essa é uma paulista de Campos do Jordão, uma bela cidade. Quase, né, mineiro? Pois é. E o livro que ela está lançando é o Só e Companhia. Não sei se ela vai contar para a gente porque esse Só, que está no título. Bom, então, você está com a palavra. Você que é a estrela da festa. Obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer muito ao Jacinto, à Academia Mineira, aos organizadores por essa super oportunidade, muito generosa. Ele disse que você está falando longe ou... Tá longe? Agora tá bom? De a gente estar aqui hoje, né? E queria agradecer para as amigas, aos amigos que vieram, as pessoas que estão aqui para participar, porque eu acho que é uma ocasião bem bonita para todo mundo. Eu queria apresentar meu livro a partir do título mesmo, Só e Companhia, porque eu acho que o título recolhe um pouco tudo o que eu tenho para dizer sobre ele. Nessa palavrinha só, a gente tem o sentimento de solidão de quem observa as coisas, as pessoas, o mundo, mas que, ou seja, a companhia que não se funde, que não se confunde com a gente, né? No só, também tem a ideia de um só, único, excepcional, especial mesmo, ainda que só naquele momento, que diz respeito tanto a quem observa, a gente se sente especial quando observa, mas diz respeito também ao que é observado, quem é observado, né? E no só também tem a ideia da despretensão, do banal, da brevidade, do mínimo, né? Eu acho que essas três acepções do só recobrem um pouco a trajetória da crônica, né, como a gente conhece, e é um pouco o que eu fiz aqui. O Antônio Cândido diz que a perspectiva da crônica não é a perspectiva daqueles que escrevem do alto das montanhas, mas é de quem escreve do simples rés do chão, é essa expressão que ele usa, né? E a partir desse ponto de vista miúdo, né, que a crônica consegue mostrar belezas inusitadas, grandezas inesperadas, né? E esse ponto de vista pode provocar uma profundidade de reflexão que você não esperava antes, né? Eu, assim, na minha timidez de só Ana Maria Chiarini, né, eu já me dou por satisfeita se eu tiver conseguido falar do meu quintal de casa, que não é um quintal nem uma casa, é um apartamento no bairro Santo Antônio, num tom de conversa fiada, espero, com uma certa graça, com uma certa leveza, valorizando os detalhes, o pequeno, né? Que eu acho que é uma coisa que eu aprendi a valorizar, talvez lá na minha formação em antropologia, mas eu desconfio que é algo que eu já trazia comigo como boa escorpiana. Eu queria dizer que eu escrevi esses textos curtíssimos, alguns,
são 22, com muito zelo, com muito cuidado, mas como uma grande brincadeira. Num momento de comoção, de convulsão nacional, de crise profunda, e a minha vontade era mesmo de sair voando, sabe, bem longe do resto do chão, né? Mas é interessante e é paradoxal, mas a gente consegue isso também quando a gente escreve sobre o pequeno que está no cotidiano. Eu vou ler para vocês 2 textinhos curtos. Um é um retrato, e são vários os retratos, meio real, meio fantástico, meio, né? Diná. Quando a conheci, a doença já tinha pegado a Diná de jeito, transfigurando-a numa mulher de sopro e plumas. O câncer foi chegando, cedeu, armou nova emboscada, e ela foi ficando cada dia mais magrinha, com um vozeirão que anunciava ao mundo sua teima. Do lado de cá da parede da sala, eu mal adivinhava sua presença do lado de lá, exceto em momentos de etílica alegria, quando o volume do som e a voz exuberante impregnavam meu apartamento de rock e canções. Sim, porque a Diná adorava música em uns copos que contagiavam o corpo diminuto, fazendo-a cantar. Cambitinhos à mostra, ela também dançava, redemoinho humano no meio da rua, ao voltar tocada por um brinde depois do serviço. Solitária, Diná, é verdade, mas todos sabíamos que ela gostava de gente. Para as colegas do escritório, fazia festas. Insone as estendia até às 6 da manhã. Nas noites em que o corpo reclamava, não se negava o direito de encomendar para sua cama um hábil rapaz. Aliás, a Diná encomendava tudo o que consumia, produtos do supermercado, do sacolão, da farmácia, e colecionava amigos da entrega. Dia desses, o Dirceu, porteiro, lembrou sua voz ribombando no prédio por obra e equívoco da CEMIG. Enquanto ela, sem energia, chorava de raiva, Dirceu, minha carne, lamentando a sorte do churrasco ainda no freezer, ele, desorientado, rebatia: mas que carne, Diná! Quando a Diná desencarnou de vez, ouvi dizer que bastava um mindinho para transportar o corpo. Do velório, a Vânia, síndica, voltou contando da música e da cerveja, e a Socorro, faxineira, veio encantada com as lágrimas dos motoboys. Mas a imagem mais pungente quem trouxe foi um passarinho, aquela de um rapaz inabalável ao pé do caixão, o mesmo que à noite traficava doses de saúde para a sua cama. Essa é a Diná, a outra é mais felizinha, mais curta igual. De fogos e fogões. Com a mudança, veio a vontade de me livrar do velho fogão. Presente de casamento no longínquo ano de 1989. Chega, já cumpriu sua missão de mercadoria. Já burlou a obsolescência programada e, convenhamos, não é que tenha lá produzido as cepipes das musas ou manjares dos deuses. Fui discreto. Respondeu quando solicitado, ficou quieto em seu canto quando a dona foi cozinhar em outros fogos, reagiu com algum brilho aos comandos de mãos mais talentosas. Mas chega, tanta história se passou, tanta gente foi embora, da casa e da vida, vamos acender outras chamas? Fui às lojas, olhei, analisei, contei os reais e olhei de novo. Propostas do mercado, raquíticas, bambas ou arrogantes, num inox pomposo. Não, melhor esperar o próximo mês. No dia da mudança, o comentário do rapaz forçudo, seu fogão, hein, não é qualquer um que carrega, me encheu de orgulho e arrefeceu meu desejo por novidades. A diarista sob consulta, bobagem, o fogão é bom, deu de ombros, lustrou queimadores e grades, pincelou-lhe o forno, deu-lhe um trato. E não é que ficou bonito na cozinha toda antiquada? A última água fria na fervura veio com as palavras do João.
jovem arquiteto que sabe tudo de coisas, novas ou antigas, simplesmente belas. O nosso explodiu no Natal passado, na preparação da ceia, e já tinha 43 anos. Pronto, está decidido. Vou ficar esperando uma explosão em casa. Enquanto isso, olho dengosa para ele, em especial quando não me quer por perto, nem me olha ciumento se liga o micro-ondas. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigadíssima. Obrigado, Ana. Eu não sei se na apresentação que eu falei que nós somos colegas na UFMG, eu disse que a Ana é professora de língua e literatura italiana. Tá bom, obrigado, Ana. Obrigada. A Ana Chiarini só, né? Rafael, bem-vindo. Obrigado. O Rafael é de Belo Horizonte, formado em comunicação social, né, na UFMG também, trabalhou como jornalista, inclusive TV Globo, Editora Abril, né? E o livro é esse dos que vão morrer aos mortos. Isso. Você quer começar falando do título? Quero. O título, na realidade, ele é a tradução do pórtico do cemitério do Bonfim. Eu não falo latim, mas tem escrito lá Moritura e Mortuis. Não sei se é assim que pronuncia, tá? Então, Moritura e Mortuis. Aí, tá vendo? Mas está lá escrito. E um dia eu estava lendo um livro do Pedro Nava, quando eu estava no processo de escrever esse livro, e eu descobri a tradução. E aí, no dia que eu descobri a tradução, eu pensei, bom, esse é o título do meu livro. E a partir desse dia, eu passei a ter um pavor de alguém escrever um livro com esse título antes de mim, né? E fiquei lá na expectativa até que ele foi lançado. Mas é um livro sobre luto, é um livro sobre morte, sobre família, é um livro triste, né? Mas é um livro que, para mim, foi uma libertação. Foi um exorcismo, porque ele fala do meu luto, né? Então, o livro conta a história de uma mãe que está fazendo almoço com as panelas no fogo, ali recebe um telefonema, sai de casa e vai morrer 36 horas depois. O corpo dela é encontrado em outra cidade e, a partir daí, o narrador, ele tenta, junto com a família dele, né, entender o que aconteceu, ressignificar esse luto e responder, né, o que aconteceu com essa mãe. Foi um acidente? Foi um assassinato? Se foi um assassinato, quem que fez? Né? Quem é o assassino? Ou foi suicídio? Né? E aí ele parte disso para tentar entender, né, obter essas respostas e lidar com o luto dele. E é uma história que foi muito pesada para mim, porque não por acaso a mãe se chama Laura, do livro, e o narrador se chama Rafael, né? Minha mãe era Laura, eu sou Rafael, e há 13 anos a minha mãe morreu de uma forma muito parecida com o que está nesse livro. Eu estava viajando e recebi a notícia por telefone, tive que voltar ao Brasil correndo, porque a minha mãe estava fazendo almoço, recebeu um telefonema, largou as panelas no fogo, saiu para nunca mais voltar, né? Então é um livro que é uma tentativa de cura dessa dor, mas é uma ficção. Então, né, ele é 100% ficcional, ele parte de uma história real, né, mas a partir do momento que ela foi colocada no livro, ela não é, né, mais a minha história, ela é a história desse personagem, dessa mãe, e eu tentei ficcionalizar isso, né? Foi uma tentativa de transformar essa dor, esse luto, esse sofrimento numa coisa bonita, né, em literatura, em arte. Então, na hora que eu respondendo a pergunta do Jacinto, na hora que eu descobri a tradução lá do Pórtico do Bonfim, eu falei, poxa, é isso, né? Porque tem várias cenas no Bonfim. Então, eu pensei que tem que ser esse o título. E é um livro que ele é muito dedicado a Belo Horizonte também. Ele tem Praça 7, Praça da Liberdade, Savassi, Rua Sapucaí, Cemitério do Bonfim, Pampulha. Tem todos esses lugares aí aparecendo quase como personagens do livro, né? Na medida em que o personagem central e que a própria mãe também, né, vão perambulando pela cidade, que é essa cidade que nos abraça, né, que nos engole, para onde a gente vai depois um dia, né, ao virar a terra ali no cemitério do Bonfim. Mais ou menos isso, acho que respondi, né? Vou puxar o assunto. O seu livro Belo Horizonte é muito presente, né? Muito presente. O tobogã da Contorno, os fundos lá da estação, né? É a Sapucaí, né? É a Sapucaí, né? O livro é ambientado há 10 anos. Das Montanhas do Bonfim.
Que eu nunca tinha reparado. Tem uma vista sensacional mesmo do cemitério, né? Eu acho o Cemitério do Bonfim a vista lindíssima, né? Até tem um trecho aqui que eu separei para a gente ler depois, mas eu acho a vista espetacular, porque ele está logo atrás ali, numa posição de morro, né? E a gente consegue ver toda a Praça 7, né? Toda a região central, a Serra do Curral atrás. Eu quis que Belo Horizonte fosse personagem do livro. Eu gosto, em geral, de livros que se passam em lugares que eu consigo reconhecer, né? Então, assim, que não se passa numa cidade X, né, que poderia ser qualquer lugar. Eu gosto de lugares que depois eu posso visitar. Eu acho muito legal que as pessoas estão lendo o livro e às vezes me mandam assim, quem não é daqui, né? Eu li o livro com o Google Maps aberto para tentar entender o que eram os lugares. Ou quem é daqui fala, nossa, me reconheci demais em cada lugar, depois eu fui caminhar para ver. Muita gente me fala, eu passei ali no tobogã da Contorno para ver onde era a casa que você descreve e não consegui achar, porque a casa não está mais lá, né? E essa casa que está aqui é uma casa ficcional também, né? Virou tudo prédio. Mas é isso, assim, eu queria que Belo Horizonte fosse personagem, como... Tem uma frase que eu, inclusive, coloquei no livro, que é uma frase que eu gosto muito, que eu achei num livro do Altran Dourado. Eu sempre tive dúvida se é de fato uma frase dele ou se ele estava citando alguém, mas ele diz assim, ninguém vive impunemente numa cidade, né? A gente vive numa cidade e é marcado por ela. Então, a partir do momento que está todo mundo aqui em Belo Horizonte, vivendo aqui, a gente é pequenas partes de Belo Horizonte, mas Belo Horizonte é uma parte gigantesca de cada um de nós. Então, molda a nossa forma de falar, nosso sotaque, o que a gente gosta de fazer, o que a gente gosta de comer, o time de futebol. Então, assim, essa cidade que marca os personagens, né? Por isso ela está muito presente também. E como é que as pessoas participam do BH a pé? Nós temos eu e minha esposa Luísa que está aqui, a gente tem um projeto que chama BH a pé, né, que é um projeto de caminhadas literárias, começou há 4 anos, então a gente faz percursos a pé por Belo Horizonte, a Belo Horizonte do Carlos Drummond de Andrade, do Pedro Nava, do Fernando Sabino, do Roberto Drummond da Ilha do Furacão, da Henriqueta Lisboa, então é só procurar lá no Instagram, é @caminhadasbh que chama, todo fim de semana tem passeio, sempre com essa pegada literária, às vezes com uma comidinha. Tem até algumas pessoas aqui que eu sei que já fizeram passeio com a gente. E acabou que o livro, ele juntou isso tudo, né? Porque as caminhadas do BH a pé e o livro surgiram ao mesmo tempo, que foi naquele momento de pandemia que tudo travou, a gente não tinha muito o que fazer, exceto ficar com medo, né? E aí a gente começou a criar esses projetos. Dá tempo de ler um trechinho aqui? Pode, lógico. Eu vou ler um trecho do 3º capítulo, que é justo essa parte que o Jacinto falou, que é uma cena do velório, né, dentro do cemitério do Bonfim. O sol se punha escarlate. À nossa frente, a Serra do Curral emoldurava os arranha-céus que escalam a montanha. No alto da Avenida Afonso Pena, prédios modernos espelhados refletiam o fim do dia, que termina na ponta oposta de Belo Horizonte. A avenida desce reta, 4 quilômetros de asfalto que cortam o centro da cidade de norte a sul, artéria lotada de pessoas voltando para suas casas. Observávamos a cidade planejada dos vivos em frente, com seu ruído constante e cortante, até que o concreto dos prédios é substituído por cruzes, anjos retorcidos e Cristo crucificado no mármore. Não uma, não duas, mas centenas de vezes. Incontáveis Cristos agonizam eternamente em incontáveis túmulos, alguns novos e floridos, indicando mortes recentes e ainda choradas. Outros velhos e abandonados, prova de que até a morte, em seu símbolo máximo, a sepultura, envelhece. As silhuetas de milhares de tumbas eram iluminadas pelo fim do dia, mausoléus tão grandes que pareciam casas, a cúpula da capela transformada em catedral. O município planejado dos mortos. 350 mil pessoas em sono eterno e divididas em quarteirões idênticos e de ruas largas e arborizadas. A morte reta e simétrica. Das árvores vinha o canto das maritacas que se preparavam para dormir, uma algazarra que sobrepunha ao barulho distante do trânsito. Foi o pôr do sol mais bonito que já vi. Esse final desse capítulo é de um velório, né, e trazendo justo isso, a beleza que existe num lugar extremamente triste, como é o cemitério do Bonfim, com a cidade toda, né, ao redor, as aves, porque é uma área verde, né, então tem muita ave lá, maritaca, né, o pôr do sol, então tentei trazer isso para essa cena de alguma forma. É um livro triste, mas é um livro também que tem, né, que eu tentei deixar com alguma coisa bonita também, porque ele fala de família, fala de uma mãe, e uma mãe que eu sinto que eu homenageei nesse livro, porque minha mãe sonhava em ser escritora, era o sonho dela, ela morreu aos 47 anos, não conseguiu isso, e eu acho que ela, como eu usei algumas frases dela para colocar no livro, ela de alguma forma está representada
e feliz, né, com isso que aconteceu, com certeza, e de eu estar aqui. Inclusive, queria agradecer demais, né, um sonho quase inacreditável pensar que estou fazendo um lançamento aqui na academia. Eu acho que para todo mundo que está fazendo é uma honra tremenda. Quer falar mais? Vou perguntar então, tem mais livros vindo? Tem. Eu já comecei a escrever outro na cabeça há uns anos, né? Mas assim, de começar a ter coragem de escrever... Romance de novo? É romance de novo. Comecei para... Agora, semana passada, comecei a colocar no papel, mas ainda não tenho muita certeza de como que eu vou contar a história. Mas, de novo, eu gosto de escrever sobre as pessoas que estão perto de mim, assim, porque eu sinto que, de alguma forma, eu estou homenageando elas, né? Então, da mesma forma como eu homenageei minha mãe, meu próximo objetivo é homenagear meu avô paterno, que partiu no ano passado, e foi uma coisa muito doída e muito simbólica, porque ele partiu justo no momento em que esse livro estava sendo lançado. Então, o livro que tinha ficado engavetado 3 anos, que eu não sabia que eu ia publicar, de repente, meu avô foi parar no hospital, não saiu mais, e aí eu tive condição de ler para ele trechos do livro enquanto ele estava na UTI, ele já não falava mais, ele ouviu, e eu escolhi um trecho feliz, né, e bonito para ler para ele, ele ouviu, e agora eu quero contar a história desse idoso, né, dedicar a história dele aos 88, 90 anos, no fim de vida. Não vai deixar de ter o tema da morte de novo, mas assim com outro viés completamente diferente, porque é uma morte, né, de um fim de vida, de uma vida completa, né, de alguém que usufruiu tudo, viveu tranquilo, né, e com as dificuldades aí da vida de um idoso, né, passando por tudo que ele passou. Então comecei a escrever de novo, é um tema doído, mas agora um pouco mais leve, porque eu sinto que, enfim, de alguma forma é diferente, né? Vamos ver, esse aqui eu demorei 3 anos. Eu espero demorar um pouco menos para o próximo, inclusive de ter mais rápido coragem de tirar da gaveta, né? De mostrar para os outros, porque isso é muito difícil. Esse seu livro é muito bonito. Bom, então, agora... Obrigado, gente. Agora nós vamos ter 10 minutos, quem quiser lá na... Então, agora eu dou as boas-vindas ao Fernando Heine, que é nascido em Juiz de Fora, né? E tem pós-graduação em docência de ensino superior, formação em jornalismo, fotógrafo, terapeuta floral, tem vários livros já, né? Poesia Todo Dia, Ponto do Erótico, Minimalismo Poético. E o livro de hoje é esse, né? Sociedade Contemporânea entre Prazer e Angústia, em que você está abordando assuntos atualíssimos, né? O nosso problema todo, né? Atual do Com nosso certeza, contexto. Jacinto. Obrigado pela palavra. Primeiramente, eu gostaria de saudar calorosamente a Academia Mineira de Letras por essa belíssima iniciativa, né? E, é claro, saúdo também aos meus colegas escritores que estão lançando seus livros, né? O livro Sociedade Contemporânea entre o Prazer e a Angústia, como o próprio nome explora, né? Trata dos paradoxos do capitalismo na contemporaneidade. Em que nós vivemos uma sociedade que nos proporciona tanto prazer quanto angústia. E é exatamente isso que eu abordo nesta obra. Discutindo, obviamente, a fragilidade dos laços humanos, o impacto da globalização na sociedade e na natureza, e as implicações do hipercapitalismo na saúde mental também. Além disso, eu dedico 2 ensaios à importância da poesia nos dias atuais. Se você me permite, eu gostaria de ler um trecho do livro, um ensaio. Claro. Individualismo e solidão na contemporaneidade, um equilíbrio delicado. Segundo George Agamben, a fragilidade não resiste somente na linguagem, mas também no indivíduo que emerge através dela e que tem a responsabilidade de desvendar seus enigmas.
Em tempos atuais, observa-se uma escalada no individualismo e na solidão, fenômenos que talvez sejam reflexo dessa mesma fragilidade. A busca por soluções e significados dentro de uma linguagem cada vez mais centrada no eu pode ser vista como um espelho dessa tendência ao isolamento. A linguagem, então, torna-se não apenas um meio de expressão, mas também um campo de batalha, onde o sujeito luta para encontrar conexão e sentido em um mundo que favorece o afastamento e a introspecção. Zygmunt Bauman descreve um mundo onde as relações são transitórias e os laços sociais frágeis. Nesse contexto, o individualismo prospera, mas a um custo, a solidão. O sociólogo faz várias críticas relacionadas à solidão e ao individualismo, como no livro Tempo Líquido. Por exemplo, num mundo em que poucas pessoas continuam a acreditar que mudar a vida dos outros tem alguma relevância para a sua, num mundo, em outras palavras, em que cada indivíduo é abandonado à própria sorte, enquanto a maioria das pessoas funciona como ferramenta para a promoção de terceiros. E continua. Os vínculos humanos são confortavelmente frouxos. O novo individualismo enfraquece os vínculos humanos. Bill Churran, um filósofo contemporâneo, ele argumenta que a pressão para se destacar, para ser o único, pode levar a um isolamento autoimposto. Está-se tão focado em si mesmo, em seu desempenho, que se esquece da importância da comunidade, da conexão humana. O sujeito do desempenho pós-moderno, que dispõe de uma quantidade exagerada de opções, não é capaz de estabelecer ligações. Na depressão, todas as ligações e relacionamentos se rompem. Também a ligação para consigo mesmo. Deleuze, um filósofo francês, ele vai, por outro lado, dizer que o individualismo não é como uma ameaça, mas como uma oportunidade, segundo ele. O individualismo é uma forma de resistência contra as normas e estruturas opressivas da sociedade. No entanto, ele também reconhece que o individualismo, quando levado ao extremo, pode levar à solidão. Lipovetsky, outro autor francês, vai enfatizar que a comunicação contemporânea requer relés, sofisticação tecnológica, e ela entrou num ciclo de moda das redes descoladas. Não se tranquilize muito rapidamente. A inquietude da comunicação em nossas sociedades não é menos real. A solidão tornou-se um fenômeno de massa. O fenômeno do individualismo não é novo, mas sua atual manifestação, o hiperindividualismo, é uma forma exacerbada que coloca em xeque a própria essência do tecido social. O neoindividualismo, centrado na autorrealização, tornou-se um valor supremo, um objetivo de vida que muitos perseguem com fervor. A autonomia subjetiva, o hedonismo e o psicologismo são os pilares que sustentam essa nova ordem, onde o indivíduo é o árbitro final de todas as suas escolhas e ações. O resultado é uma sociedade onde os laços comunitários se enfraquecem e o outro se torna cada vez mais distante. O individualismo extremo ameaça a solidariedade e a capacidade de empatia, fundamentais para a coesão social. É imperativo questionar até que ponto essa tendência do hiperindividualismo é sustentável e quais são as consequências para as futuras gerações. A reflexão crítica sobre essas questões é urgente, pois o futuro da sociedade depende da capacidade de encontrar um equilíbrio entre o eu e o nós. Cada página deste livro, Jacinto, foi construída com muito esmero e com muita dedicação. Parabéns. Obrigado. Eu só queria finalizar, num tom de descontração mesmo,
pedindo a todos que considerem adquirir um exemplar, contribuindo assim com as nossas despesas de estado e transporte. Muito bem. Muito O obrigado. lançamento é para isso. Obrigado. Vida de livreiro, né? Guilherme estudou design de produto e gráfico produto e gráfico na UENG. E tem 20 anos de experiência como livreiro em diversas livrarias e eventos em Belo Horizonte. O que seria de nós sem os livreiros, né? Senão o livro não chega no leitor, né? Então vai, Guilherme. O que tem aí nesse Vida de Livreiro? Bom dia. Sempre que eu vou dar entrevista, eu lembro do Luiz Fernando Veríssimo. É muito difícil falar e pensar ao mesmo tempo. Eu sempre tenho uma certa dificuldade com isso. Então eu pensei em começar lendo aqui um pedaço do release do livro. Tá longe? Tá longe? Fala mais perto do microfone. Eu sou livreiro há quase 20 anos, eu comecei em 2006. O que é um livreiro? Eu falo do lugar do vendedor de livros que está ali na loja vendendo livros, não exatamente do que produz, agora sim, né? Mas há 20 anos eu estou no chão de loja, eu trabalhei em todo tipo de livraria, livraria de rua, de shopping, de cinema, de faculdade, feira também, evento. Fiz muito, ainda faço, inclusive é a única vez que eu estou assumindo agora o papel do livreiro, porque aconteceu em 2016 que eu escrevi esse livro, ele ficou engavetado. E em 2016 foi um ano que eu estava muito insatisfeito com a desvalorização do profissional, invisibilização, né, desse profissional. E aí eu decidi tomar várias frentes de estudar escritas. E aí eu entrei no núcleo de dramaturgia do Galpão Cine Horto. É um núcleo maravilhoso que tem lá. Eu morava lá perto, eu nunca fui uma pessoa do teatro. Entrei lá sem saber, inclusive, qual projeto que eu iria desenvolver. E aí o Vida de Livreiro foi um acaso ali dentro. É um livro de sátira, vamos dizer assim. Então, quando eu cheguei lá no Galpão Cine Horto, todo mundo já era do teatro, todo mundo já tinha ali uma pesquisa. Eu não tinha, eu estava ali exatamente buscando formas de escrita, assim. E eu sempre gostei, eu sempre fui um leitor muito voraz desde pequeno, aprendi isso com a minha mãe. As pessoas me perguntam muito, é muito engraçado isso. Eu fui livreiro há 18 anos, as pessoas me perguntavam o tempo todo o que é um livreiro. Aí agora que eu escrevi um livro sobre o livreiro, todo mundo me pergunta por que livreiro? E, assim, não tem na minha família, eu não tenho parentes assim, da área do mercado editorial, da letras, a minha família é do jurídico. E a minha mãe sempre foi uma leitora muito voraz, assim, e eu cresci vendo ela ler muito e acabei, desde a infância, assim, tendo esse gosto. E aí, quando eu cheguei lá no Galpão Cine Horto, que eu desenvolvi esse projeto, também não era um livro, gente, era um projeto de dramaturgia, para ser encenado. Então o livro ele tem esse caráter de ter 3 dimensões, ele tem 3 partes. A parte gráfica dele, inclusive, brinca com isso também, de ser um projeto gráfico meio desfocado, assim, em 3 cores. Assim. E as influências da vida do livreiro, deixa eu ler para vocês. Vai de Nelson Rodrigues e Ziraldo, Oscar Wilde e Ernest Hemingway, Caio Fernando Abreu e Shakespeare, Beatles e Rolling Stones, Martin Scorsese e George Martin, William Burroughs e Allen Ginsberg, Stan Lee e Luiz Fernando Veríssimo, Pichações e Videogames, Gilberto Braga e Fernando Young, Tolkien e Rimbaud, James Baldwin e Mil e Uma Noites, Mangás e Cafeína, Truman Capote e Norman Mailer, Scott Fitzgerald e Laerte, Biblioteconomia e Shopping Center, Rui Castro e Zeca Camargo, Bob Marley e Mohamed Ali, Fausto Fawcett e José Celso Martinez Correia, Dias Gomes e Janete Claire, e por aí vai. Assim. Eu sou alucinado com
o Gilberto Braga. Eu gosto muito de assistir novela, e as novelas do Gilberto Braga, e minha mãe, a gente passa domingo maratonando Gilberto Braga. E eu acho que tem muito a minha cara o livro, assim. Ele é todo feito em diálogos absurdos, assim, de livraria. Às vezes eu estava lá atendendo, aí um cliente soltava uma palavra e falava, segura aí só um minutinho. E aí eu anotava. Então tem uma parte dele que é toda em diálogos, assim. E uma terceira parte que eu queria ler aqui para vocês, que é um conto, que eu voltei, quando o projeto foi aprovado, eu fiz ele pela Lei de Municipal de Cultura, que foi também outra frente que eu fui buscar, uma frente de escrita que eu também queria aprender a escrever projetos. Me perdi, o que eu estava falando? Eu voltei. Queria a minha cara. E aí, então, assim, eu queria fazer um livro do livreiro, mas que fosse um livro alegre, que fosse um livro dinâmico. A gente tem vários exemplos aí, né? A gente tem o Fernando Pessoa, inclusive o personagem não sou eu, o personagem é o Bernardo Soares, que é uma citação do Desassossego? Desassossego? Então, assim, ao mesmo tempo que ele tem muita ficção, ele é mesmo um retrato de um cotidiano desse vendedor de livros, que é mais do que isso. Ele também é um mediador de leitura, ele está ali no front, né, do mercado editorial, ele é o último elo ali, né, do mercado para o leitor. Não é uma coisa leve, simples, ser livreiro. As pessoas acham que a gente fica lendo o tempo todo. A gente tem muito trabalho, tem que trocar vitrine, tem que fazer acerto, tem muito trabalho, assim, é um trabalho bem desgastante. Então eu queria que o livro tivesse tudo isso, assim, e eu fico muito feliz de estar aqui contando essa história, porque eu acho que eu consegui, né? Dá tempo de ler? Você vai ler um pedaço. É um continho curto, chama Dragões da Confidência, foi a última parte que eu escrevi do livro. Quando saí da escola de dramaturgia, conferi os livros na sacola de algodão crua tiracolo. Duas cópias de um pequeno livro, lombada amarela, capa violeta com ilustração pontilhada, uma complexa constelação de dragão, feita com dezenas de mínimas estrelas e sutil traçado em laranja. Como cumprir a missão dada, talvez fosse apenas uma das muitas perguntas que tinha em mente. Aquilo era um sonho, e eu sabia que estava sonhando. Deixar uma cópia em segurança com alguém no plano onírico e, de alguma forma completamente desconhecida, transportar a outra cópia para o plano material. Agitei-me por ruas sujas e ensolaradas, becos estreitos e terrenos baldios lotados de entulhos e lixo revirado, empenhado em realizar a tarefa sem questionar de onde e de quem partia aquela missão. Apressei-me preocupado em realizar a tarefa antes desse roteiro terminar esquecido. Mas conseguiria alguém esquecer tão inusitada viagem? Afinal, já não estava eu completamente fragmentado ou insanamente consciente de que vivia tal cena de olhos fechados, repousando em minha cama com meus travesseiros e lençóis? Como era possível estar acordado dentro de um sonho? Dialogava comigo mesmo. Não se agite, você pode acabar acordando antes da hora. As respostas estão contigo, estão no caminho. Anote tudo. Pise leve. Vaguei por clubes, quadras de esportes e piscinas vazias, pistas de skates e linhas ferroviárias abandonadas, protegendo a sacola com meu corpo de uma chuva fina e agitada. Atravessei ligeiro por cima e por baixo de viadutos, desviei-me de um longo túnel escuro. Passei por diversos cortiços e praças, buscando alucinado pelas esquinas. No meio das pessoas, alguém ou algo reconhecível a que pudesse me olhar. Abordei um homem negro em sua ampla túnica de algodão cru. Tinha cara de santo, de anjo, de muçulmano. Sacou do bolso um dispositivo eletrônico como um celular, mas era um livro eletrônico sem bateria. Ele queria guardá-lo em minha sacola. Recusei e segui. Sem saída lógica nem mesmo mágica, restava-me apenas aquela lucidez enlouquecida de saber-me acordado enquanto dormindo. Apalpava os livros na sacola, mas um enorme senso de urgência e importância sempre me distraía em abrir um deles para ler. Premeditava em vão o que poderia acontecer caso a tarefa fosse mal executada, distribuir livros que nem sequer li. Premeditava também em vão o que poderia mudar e fazer de revolucionário com a vitória. Eu me transformaria, e isso impactaria nesses diferentes planos, poderia retornar. Atravessei pontes e passarelas sobre rios concretados e espumantes caminhando sem parar. Subi correndo escadarias sinuosas e íngremes,
a fim de alcançar qualquer ponto de vista mais amplo de onde enxergaria uma solução. Tentei encontrar pistas, analisando a simbologia dos dragões, dos astros, das cores, mas não podia me distrair. Luzes e sombras aceleravam-se continuamente, dias e noites começavam a passar absurdamente rápido. Incessantes ondas de frio e calor atingiam-me. Minha cabeça vertiginava, esfregava os olhos cansados. Diante daquele caótico plano atmosférico, parei frente a portões de um ferro velho lotado de carcaças de automóveis e cadáveres de eletrodomésticos. Cavalos marinhos plásticos, desgarrados de um carrossel e cravejados nos muros, me encaravam. Tudo ali cheirava a ferrugem e cigarro. Cigarro. Logo ao meu lado, uma esguia senhora albina guardava o lugar. Trajava um escamoso vestido de gala longo, verde, brilhante. Segurou meu braço esquerdo, impedindo-me de entrar. Sorrindo, baforou em minha cara uma espessa nuvem de fumaça. Despertei tossindo. Só um último recadinho, Vida de Livreiro, @Livro de Livreiro. Sigam, deem apoio aos novos autores. Não é fácil ser um autor independente, mesmo para quem já foi livreiro, vendeu o livro há 20 anos. Gente, muito obrigado. Obrigado. Nós temos aqui a Margarete Santana, professora de História e de Pirapora, nasceu em Pirapora. Já organizou vários livros, né? Cheiro de Minas 300 anos, Laços de Avós, Falas Negras. E o livro de hoje é o Meus Tempos de Criança, da editora Literíssima, né? Eu vou passar a coordenação inteiramente para Margarete, que vai convidar aí várias pessoas para virem aqui também lerem trechos daí. Aí você começa falando do livro, fica à vontade. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença. Eu gostaria de externar meu agradecimento ao presidente da casa, né, Jacinto, por nos dar essa oportunidade de a gente poder apresentar, mostrar o nosso trabalho. Honradíssima, viu, por participar da primeira edição. Esse livro, Meus Tempos de Criança, é uma coletânea, uma antologia que nós fizemos. Afinal de contas, a infância é o melhor momento que a gente vive na nossa vida, né? Então, nós temos a presença aqui de 63 autores, e eu gostaria de dedicar esse momento a um querido muito especial. Ele sempre costumava me pedir: Margarete, espera que eu estou fazendo os meus arremates, estou fazendo a minha costura, eu não posso perder esse trem. Eu preciso chegar e fazer essa viagem à velha infância. Eu dedico esse momento a Olavo Romano, ok? Além de Olavo Romano, eu também dedico para as crianças que tiveram suas infâncias roubadas e ceifadas, para aquelas que ainda sofrem as atrocidades desumanas de uma guerra e demais crueldades, e para as duas crianças que cresceram e se tornaram pais: Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica, e Ziraldo, que nos deixou há pouco tempo, o pai do menino maluquinho, que também foi fonte da minha inspiração, né, de criança e de adolescente. Muito obrigada. Agora eu vou convidar a Neuza Sorrente, que está aqui representando a Vera Eunice de Jesus, a filha da nossa querida Carolina Maria de Jesus, que vai ler o seu texto, tá? Está representando. Gostaria de convidar Leida Reis, que... Pode ir. Gostaria de convidar a Madu Costa, que vai ler o seu texto Coqueluche. Pode chamar que eu vou te deixar aqui presidindo. Gostaria de chamar Ângela Leite, que vai ler o seu texto Minha Infância. E gostaria de chamar Christian Coelho, que vai ler o seu texto Cordes. Podemos começar. Bom dia a todos.
Meu nome é Neuza Sorrente e eu me sinto muito honrada de estar aqui para dar voz a esse texto escrito por Vera Eunice de Jesus, nossa querida filha de nossa tão querida ainda, Carolina de Jesus. Minha infância com Carolina. Sempre digo que minha infância foi bem inusitada. O meu nascimento já foi caótico, pois nasci dentro do barraco e minha mãe já estava sem forças, pois não tinha nada para comer. Meus irmãos pegaram um caldeirão, foram de barraco em barraco pedir comida e cada favelado colocava uma colher de alimento a qual eles comiam. Uma espanhola, Dona Maria Puerta, foi chamada e fez o parto. Mas minha mãe não tinha leite nem comida em casa. Então ela pegou um óleo enferrujado e fubá, fez um mingau e esta foi minha primeira refeição. Enquanto ela me alimentava, dizia: se morrer, morreu. Minha infância foi morando em favela e sempre vendo minha mãe escrevendo. Éramos muito pobres, pois minha mãe nunca se casou e sempre sustentou os filhos sozinha. Catava papéis para nos manter e nunca sabíamos quando iríamos comer. Mandava os 2 meninos para a escola sem comer, pois sabia que na escola seriam alimentados e saíamos, eu e ela, para catar papéis nas ruas. Ela tinha muita pressa para fazê-lo antes que os coletores passassem, mas sempre passava muito mal. Sentava-se na beira da calçada e vomitava muito bilis, amarela, e falava que tudo estava rodando e que via tudo amarelo, e dizia: a fome é amarela. Eu me sentava ao lado dela, ficava olhando e esperando que ela melhorasse, e às vezes até que eu passava mal ao vê-la vomitando. Então digo que até na fome ela encontrava o lirismo. Melhorava e começava a catar tudo que via. E como ela mesma falava: eu cato tudo, só não cato a felicidade. O primeiro dinheiro que conseguia, íamos comer uma média e um pão com manteiga. Me lembro como comíamos felizes. Minha mãe levava um saco de papéis na cabeça, outro nas costas, uma sacola com alumínios nas mãos, outra sacola com fios amarrada na cintura e comigo no colo. Me lembro muito bem que ela sempre andava com roupas providas de bolsos para colocar um lápis e, de repente, parava. Colocava as 2 mãos na cabeça e dizia: tenho que escrever agora. Então ela pegava qualquer pedaço de papel e escrevia quadrinhos, anotações, poemas e registrava tudo. Não passava por uma banca de jornais sem ler as notícias e ver as revistas. Nós nunca sabíamos quando iríamos comer. E quando não tínhamos alimento, ela cantava e nos chamava para cantarmos com ela, e assim dormíamos. Minha mãe conversava muito conosco, contava um pouco da vida dela em Sacramento e lia o livro As 1001 Noites. Me lembro que eu sempre fazia a segunda voz, um fato que marcou muito minha infância. Quando chovia, o barraco enchia de água até o teto e não tínhamos condições de permanecer no recinto. Então minha mãe nos chamava e dizia que íamos para o albergue. Não sei se mudou, mas era horrível, pois dormíamos em lençóis cheirando a urina, pois cada dia se dormia numa cama diferente. Além do que, as mulheres ficavam nuas e minha mãe se preocupava em tapar os nossos olhos. Então minha mãe abaixava e conversava conosco, dizendo: vocês preferem ficar aqui ou irmos para as ruas? Respondíamos que preferíamos as ruas, mas ninguém merece dormir nas ruas. Noites frias, longas, intermináveis, e voltávamos para a favela. Mas as águas tinham baixado um pouco,
mas o barraco continuava inundado. Minha mãe amarrava um lençol no teto e lá eu ficava o dia todo, vendo a água passar cheia de detritos, animais mortos, sapatos velhos, roupas, tudo que se possa imaginar. Meus irmãos precisavam ir para a escola e minha mãe priorizava os estudos. Então, quando o barco ia pegar os meninos, ela os mandava para a escola. Mas quando não aparecia, ela mesma os levava nadando e eu ficava sozinha no lençol amarrado no teto. E hoje posso imaginar a cabeça dela pensando que eu poderia cair na água. Minha mãe sempre protegeu os filhos, era bastante enérgica, mas enfrentava quem fosse nos agredir e sempre mostrava as 5 canivetadas que levou nas pernas. Minha mãe sempre foi muito presente em nossas vidas e me lembro de vê-la sempre escrevendo, pois sempre dormimos juntas e à noite ela escrevia. Eu, ainda menina, sempre a via escrevendo. Colocava o caderno em cima do meu corpo, com uma lamparina acesa, pois não tinha energia em nossa casa. Escrevia sempre com o velho dicionário perto. Minha mãe sempre falou muito bem, palavras difíceis, e quando nos chamava atenção, muitas vezes não entendíamos. Então, ela pegava um pau e dizia: agora, vocês estão me entendendo? Mas hoje, analisando a minha infância, sei que foi muito rica. Tive momentos difíceis, mas também momentos maravilhosos ao lado da minha mãe. Sei que cobrei muitas coisas dela, as quais ela não podia me dar. Vestidos cor-de-rosa, festas de aniversário, bonecas. Ela dizia que eu tinha espírito de rica. Mas ela me deu a vida e, mais que isso, me deu o estudo até onde ela pôde. Por isso, meus agradecimentos vão para Carolina Maria de Jesus. Minha infância. Página 54. Bom dia a todos. É um prazer fazer parte dessa antologia. Foi com muito gosto que eu escrevi esse texto. Posso dizer, com Cecília Meirelles, que minha vida começa num vergel colorido, onde as noites eram só de luar e estrelas. Sim, tive a sorte que não é dada a muitas crianças, a de nascer e passar a infância cercada de amor, em que o céu parecia mesmo estar sempre iluminado. Era o tempo da simplicidade. Vivia-se sem luxo e, graças a isso, ganhar uma bola, tomar um sorvete ou ler o almanaque do Tico-Tico eram pura festa. Aliás, nos aniversários, o cardápio era casulos de queijo, feitos com mãos mágicas por uma tia, e gelatina de morango em forminhas de alumínio. Taças de guaraná completavam a alegria. Além de meus pais, que tão bem souberam temperar afeto e energia, avós e tias não me faltaram para contar histórias, ensinar parlendas, propor adivinhas, matéria-prima com que recheei vários dos meus livros mais tarde, ou que serviram de base e inspiração para inventar novos enredos. Foi assim que, em O Guarda-Tempo, incluí 4 gerações semi-fictícias de minha família. Mas um episódio ali é verdadeiro. O balé que improvisei aos 6 anos de idade no Palácio da Liberdade, ao som da orquestra que animava o aniversário das filhas do governador de Minas. Ao final da coreografia, descobri que um círculo de adultos havia se formado à minha volta e que, sentado entre eles, Juscelino abria os braços para mim. A partir de então, minha irmã, grande companheira de todas as brincadeiras, passou
a me advertir antes de sairmos de casa. Não vá me envergonhar, hein? Enfim, um tempo despreocupado, vivido em casas com quintal e ruas de uma Belo Horizonte pacata, onde podíamos brincar à vontade com a meninada da vizinhança, de pegador, barra-manteiga, estátua, passa-anel, bobo e tantos incontáveis jogos. Assim aconteceu enquanto a realidade não mostrasse seus desafios e responsabilidades. Porém, sobre esses ternos e firmes alicerces, pude construir as etapas seguintes. E hoje dizer também com Cecília: levai-me aonde quiserdes. Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Madu Costa, com seu texto Coqueluche. Acho que tá de boa, obrigada. Bom dia. Coqueluche. Varria o terreiro como quem varre lembranças boas, sem pressa. A vassoura no toque com o chão anunciava demoradas prosas internas. O vento vinha e espalhava o pó das lembranças, e ela continuava varrendo e varrendo. Juntava no mesmo saco folhas secas, poeira e gravetos. O suor descia-lhe feito chuva a regar memórias. Com vassoura na mão, ela voava no passado. Passava a limpo tantas histórias arquivadas nas gavetas do tempo. Às vezes, parava e acotovelava-se no cabo da vassoura. Ia fundo na infância. Lá, onde besouro preto de pinta amarela zunia no tronco da cheirosa mangueira do quintal. Em seus devaneios, a árvore era maior, bem maior que o quintal. Outra vez, ainda mergulhada na infância, era ela e 3 irmãs, em volta da mãe, a lavar pequenas peças de roupas em latinhas de marmelada com sabão pintado. A mãe no tanque lavava a roupa e cantava. A alma era lavada e bem passada em cantigas afinadas pela zelosa mãe. O riso no canto da boca era o retrato das boas recordações da infância. Agora, era a gaveta da simpatia que se abria. Ela ria ao se lembrar deste fato. E lá. Eram já 7 filhos na casa, 5 meninas e 2 meninos. E numa manhã de inverno, os 7 acordaram tossindo. A mãe, preocupada, olhou para o pai. Ele também, assustado, olhou para ela e para os 7 tossindo. Para os 7 tossidores. Parecia um coro de tosses em escala musical. Dó. A mãe sentiu ao ouvir o coro de tosses. Ré. Remédio para curar a doença. Mi. Milagre seria bem-vindo. Fá. Fácil. A mãe conhecia uma receita para resolver o problema. Faria uma simpatia. Sol. As crianças deveriam tomar sol nos primeiros raios. Lá se foi o pai comprar no Mercado Central os ingredientes para a cura da tosse. Dona Judite, minha mãe, a mãe dos 7, era enfermeira e conhecia o poder de cura das simpatias e das benzeções. E o senhor Eugênio, o meu pai, seguia a cartilha e foi logo providenciar 7 limas para o tratamento. As crianças estavam com coqueluche. Judite explicou para a meninada que na madrugada seguinte faríamos um piquenique. Todos deveriam dormir cedo para acordar antes do sol. As crianças ficaram animadas. Quando a noite chegou, o pai colocou as limas sobre o muro para tomar sereno. A mãe ajeitou no cesto de piquenique toalha xadrez, pães, faca e caneca de alumínio. De madrugada, feito galos, os 7 acordaram os pais, avisando a hora da partida. Rapidamente, a mãe colheu
e organizou no cesto as limas geladas pelo freezer da noite. Todos já ganhavam a rua, caminhando em silêncio para não acordar a vizinhança. Os lotes vagos ofereciam flores alaranjadas para enfeitar a caminhada. Nos cantos dos meios-fios, flores boninas se ofereciam como beijos. A menina colheu algumas e, junto com os irmãos, coroaram a rainha-mãe. Quando os primeiros raios de sol se anunciaram, a mãe abriu a toalha xadrez e derramou nela os quitutes do piquenique. Descascou as limas e ele orientou cada um a comê-las até o bagaço. Enquanto a mãe descascava as frutas, a meninada fazia guerrinha de espirrar sumo de casca de lima uns nos outros. O ar se perfumava de lima e flor do campo. Após o ritual da simpatia, a meninada brincou e brincou e brincou. Retornaram para casa, corados e sem tosse. O sol já revelava a eficácia da simpatia, mas a meninada não se dava conta do fato. A cotovelada no cabo da vassoura, ela não se lembrava de como se curaram da coqueluche, mas lembrava-se bem que, passados uns 10 dias do piquenique, numa noite, após o jantar, eu e os 6 irmãos ensaiamos um coro de tosse. Os pais deram boa risada, se entreolharam e anunciaram: amanhã irei ao mercado comprar limas. A meninada está precisando de um reforço no tratamento. De repente, o coro de tosse parou e nós fomos nos deitar. E naquela noite, os sonhos foram os mais lindos. Eu desacotovelei da vassoura, olhei o quintal, ainda cheio de folhas recém-caídas, e segui em frente, cheia de esperanças. Um pouco da minha infância. Obrigada. Nós vamos finalizar agora. É um texto curtinho com Christian Coelho Cordes. Microfone. Bom dia. Cordes. Recordar. Do latim recordes, voltar a passar pelo coração. Essa é a epígrafe do lindo O Livro dos Abraços, do Eduardo Galeano. Eu recordo Cordesburgo, cidade natal de Guimarães Rosa. Pequenina terra, grande coração. Só quase lugar, mas tão de repente bonito, diz o Rosa. Cordesburgo, Cordesmundo, minha passagem para Curvelo. O núcleo, o centro-sertão, cidade capital da literatura rosiana. Curvelo, centro rosiano e capital da minha infância. Eu me recordo o sentido prussianamente despertado. Mas o que volta não é o gosto do chá e da madeleine, mas o cheiro e o sabor do café e do biscoito de polvilho. A quase suspensão da contingência. As cores. O preto do café e da pele do avô, o branco da mão polvilhada da avó, do leiteiro passando na porta. Os cheiros e cores do piqui, meu cabralino reino do amarelo. Meu amarelo manga, alegre de sol livre. Mas tinha também, aqui e lá, um amarelo fome, de Cabral e Carolina. Meu reino do vermelho, de coloral e de sangue de galinha e de sangue de gente. O Curvelo é prosa rosiana, mas também é prosa de Lúcio Cardoso. Meu inimigo é Minas Gerais. O punhal levantado contra a carne e o espírito do conservadorismo mineiro. É o Curvelo do Tião Rocha com as suas freirianas pedagogias, da roda, do biscoito, do brinquedo, do abraço. A cidade que respondeu sua pergunta. É possível fazer educação debaixo de um pé de manga? A cidade do Ângelo Antônio, o pai dos filhos de Francisco. É, principalmente, a cidade da família Capuano, o berço materno, a cidade do coração, a terra prosa-poesia. Não é a fotografia na parede, é marca na pele. E dói.
Prussianamente, felinianamente, eu me recordo. Curveiro é a minha capital, meu sertão, meu punhal. Faca só lâmina, abraço partido. Meu quase lugar, minha pátriazinha. Obrigado. Obrigada, gente. Eduardo, bem-vindo. O Eduardo é psicanalista, membro do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos de Belo Horizonte, psicólogo, membro da Academia Bom Despachense de Letras, que bom, e da Academia Inclusiva de Autores Brasileiros. O livro é Impossível Você Morrer Antes de Mim, né? Um livro sobre temas graves, né? Sim. Olha, você está aí ou você... Olá, bom dia. Consegue me ouvir bem? Perfeito, então. Bom, enquanto membro da Academia Inclusiva de Autores Brasilienses, eu gostaria de fazer uma audiodescrição para quem estiver nos acompanhando e tiver alguma questão, né, com as vistas, por exemplo. Sou um homem branco, média de 1,80 m, uso óculos, tenho o cabelo raspado levemente de lado, estou portando uma camisa verde claro, estou ao lado do Jacinto, presidente dessa casa, e trago um livro comigo que é Impossível Você Morrer Antes de Mim. Nesse livro, que trata do luto, da dignidade da vida, da dignidade da saudade, eu trago na capa 2 personagens se afastando pelo córrego do tempo. Córrego do tempo que parece as veias do nosso sangue, que parece que é onde a saudade bate, dentro da gente. E deste modo eu trago um livro de bolso, porque a saudade muitas vezes ela é compacta e muito intensa. E desse modo ela pode dizer mais de nós do que a gente consegue recordar. Ela pode tocar a gente lá onde as palavras talvez nem sempre alcançam. Eu separei alguns pontos aqui para poder trabalhar com vocês como minha escrita tem sido trazida a esse livro. Eu já trabalho sobre o tema do luto desde o consultório, também com eventos, capacitações. Prevenção ao suicídio é um tema também do meu trabalho, tanto capacitando profissionais da saúde quanto população em geral. E eu trabalho com um livro infantil que chama Estrela, a Bezerra que Virou Saudades, que foi onde uma criança me ensinou que quando o outro morre, ele não vira estrelinha, ele vira saudade. E essa criança, então, me deu a oportunidade de escrever um livro infantil, que está anexado a esse livro que eu trago aqui hoje, para poder falar também para as crianças sobre o luto, já que é um tema tabu, e por ser tabu é um grande problema. O título desse livro, É Impossível Você Morrer Antes de Mim, ele é uma reflexão que me veio um dia a partir da cultura mexicana. E a cultura mexicana, eles têm isso de que enquanto você lembra do outro, ele não morreu todo. Enquanto alguém lembra desse outro, esse outro está vivo em alguma instância, com algumas marcas nas pessoas colocadas. E aí, a partir desse ponto, eu separei aqui alguns tópicos no livro. O meu livro ele tem luto, saudade, violência, solidão, suicídio, diabetes, sou diabético e trabalho luto quando você descobre algum diagnóstico ou questões da doença, amor e, no fim, para ler para as crianças. Bom, eu separei algumas páginas aqui, bem vasculhando aqui no livro, umas que eu gosto. Lembro-me daquela palavra que você pronunciava errado. Pois é. Ela ficou e você se foi. Eu acho errado, sabe, a pronúncia desse mundo que tira da gente levezas em pele humana. Você falava televisão. Sobre a questão das estrelas, né, morreu, virou estrela, também fui refletir. Por que a gente fala isso? Me veio a seguinte escrita. Observa as estrelas no céu. Um dia me ensinaram que elas são astros brilhantes que já se apagaram, morreram, apesar de estarem ainda tremeluzente em nossas vistas como energias vivas. Eu acho que é por isso, então, que dizem que algumas pessoas viram estrelinhas quando morrem, pois, em comensurável distância, ainda seguem brilhando energias de saudade. Minha letra é meio feia, eu não estou entendendo, não. Já sei, isso aqui é uns 50? 50, né? Deve ser. Mas acho que não é, não. Ah, é porque era para ser a 49. O luto e a pipa. Gosto muito de trabalhar as questões com crianças, então tem muito aprendizado aqui que vem com criança. Uma criança soltava pipa no potente vento.
Parecia que tinha a linha em suas mãos e assim estava atenta ao rumo que ela seguia. Ela, criança, manuseava a pipa com atenção e divertimento. Elas estavam ligadas por uma linha quase invisível, mas, de repente, a linha foi cortada por algo. Ela não viu o que foi. Correu, correu, correu e mesmo assim perdeu. Não encontrou mais sua pipa. A criança não sabia voar, obviamente. Para recuperá-la, então, seria necessário mais do que a condição humana lhe permite. E assim, lacrimosa, a criança se despediu e assistiu a pipa indo para o céu. Ficou a saudade, a dor da perda, as marcas na mão. Aquela criança presenciou a metáfora do luto no seu brincar, que é quando temos que recolher nossas linhas de afeto, pois um corte levou nossa interação para longe, lá onde tudo parecia estar em nossas mãos. E sobre a fome, tem um texto que eu gosto muito aqui também. Eu fico brincando também com essas falas que a gente faz, né? Na saudade que os olhos não veem, a alma sente. Sobre relacionamento abusivo. Ela não tinha rede social, não tirava foto e distanciou-se das amizades devido às exigências do namoro. Ela ouvia todo dia que era inválida, feia e todo horror que podia ser apalavrado. Ele nunca bateu nela com a força de seu físico, mas todo dia a chicoteava com a língua, socava a alma com palavras e, como um abutre, fazia com que ela se sentisse uma podridão de pessoa, mesmo sendo linda e cheia de vida. Vida que, a cada dia, perdia um pedaço, tornou-se remendo. Ele a violentava no cerne de sua existência e rasgava a epiderme de sua esperança. Ela acreditou nele. Ela não sabia que era escravidão, que achava que era paixão. Ele a fez acreditar que ela dependia dele. Em pouco tempo, ela inexistiu. Ela não tem nome. É ela, a mulher dele. Relacionamento abusivo também diz de lutos de si mesmo. E a última que eu vou trazer hoje, porque se eu ler o livro todo vocês não compram, é do Emanuel, uma criança aqui mesmo na Savassi. Você gosta de ler? Gosto, mas ainda não sei. Emanuel, 9 anos. Era sábado de noite, quando o garoto de 9 anos me abordou pedindo comida. Oferecemos-lhes batata frita, tinha acabado de chegar na nossa mesa. Ele aceitou. O segurança logo veio para assegurar que está tudo bem. Porém, ao tentar assegurar algo, no preconceito social, ele amedrontou a respeitosa criança. O segurança tentou retirá-la de nossa mesa, mas pedi, firmemente, para deixá-la ali conosco, uma vez que a criança iria comer e depois seguir para a vida. O segurança pediu para darmos prato descartável, mas não. O prato que usamos foi o de vidro do restaurante. Naquele momento, ainda que seja pouco, eu me recusei a ofertar para aquela criança de 9 anos, chamada Emanuel, um prato descartável. Ele, na sociedade que vive, já é tratado assim, descartado para longe, para a periferia, para fora do mundo dos prazeres e acesso. A dignidade, eu acredito, que vem em palavras e afetos, e certamente em poder comer também. Prato servido, eu comecei a conversar com o Emanuel. Perguntei onde ele morava, se estudava e como era. Ele me respondeu que sim, e disse das professoras que ele gosta na escola. Muitas professoras são anjos nessa terra de abandono. Ele tinha marcos na pele que eu, enquanto adulto, não tenho e nem passei perto de tê-las. Marca do preconceito, abandono social e recursos escassos. Pele negra, rosto pálido, ele tinha sorriso longínquo daqueles que, para encontrarmos, temos que olhar no fundo dos olhos, circundados por excessivos sinais de alerta. Perguntei ao Emanuel se ele gostava de ler, e ele sagazmente me disse: gosto, mas ainda não sei. Fiquei reflexivo. Como assim? Gosta e ainda não sabe? Afinal, ele já tem 9 anos. 9 anos e não sabe ler livros, ainda que goste. Ele gosta por já saber escrever o nome dele, me disse. Ele contou sorrindo essa parte. Ele gosta por ter algo de mágico ali. Ele gosta, mas ainda não pode. Automático que estou em meu meio, já pensava que ele saberia ler e poder viajar longe com as palavras. Mas não. Ele tem 9 anos de luta. Ele não tem tempo para viver a literatura, já que a vida real lhe impõe inúmeras agruras. Por fim, um começo. Deixei com ele algumas palavras que não sei até onde o acompanhará, mas as palavras dele me acompanham desde então. Eu lhe disse para ler quando tiver a oportunidade. Eu lhe disse isso. Foi o que deu tempo. Ele, saciado naquele momento, não quis mais batatas e agradeceu. Emanuel seguiu. Ele está por aí, uma hora dessas. Não sei se com fome, se tendo seus direitos resguardados como deve ser. Eu sei que Emanuel sabe ler. Ele lê o mundo atento aos perigos. Ele olha no olho quando tem gente que nem vê o seu rosto.
Emanuel fortaleceu em mim ainda mais a luta por melhores acessos à educação, cultura e prato de comida. Emanuel segue na vida, gostando de ler sem saber. E eu, que estou aqui presente com vocês, sigo, tentando escrever aos que podem, mas não leem. Muito obrigado pela lisonja de escuta. Bom, obrigado, Eduardo. Eu acho que você deu bem uma amostra. E o livro é muito bonito, né? Muito bonitinho, ficou bem fofinho assim. A artista teve o jeito. Eu estou olhando daqui. Tá bom, parabéns e muito obrigado. Obrigado. Bom, o Bruno Dalmas, bem-vindo, Bruno. Obrigado, professor. Poeta, professor de História e mestrando em Estudos Territoriais. Nasceu em Governador Valadares. E o Homem da Chuva já esteve, né, na Flip 2023 e vai estar na Bienal de São Paulo agora, que é seu primeiro livro por editora, né? Quer dizer que você teve publicações independentes. Tive um livro de forma independente, já tem uns 10 anos atrás. Então tá bom, pode falar sobre o seu livro. Muito bem. Bom dia, pessoal. Posso tirar daqui? Tirando já. Tirei daqui do... pode. Melhor, né? Então, sou Bruno Dalmas, conforme o professor apresentou. Primeiramente, elogiar essa iniciativa dessa casa, está se abrindo aos autores. Eu sempre defendo que o poeta ele tem que retomar aquilo que é orgânico a ele, né? A praça, a rua, o povo, a feira. Então, na medida que essa casa se abre, ela está contribuindo para essa organicidade. Então, parabéns pela iniciativa. Eu sou um poeta de interior, né? Um poeta de província, dos sertões do Rio Doce, Governador Valadares, que todo mundo conhece por 2 motivos: um calor, né, de 58 graus na sombra, 79 no sol, e a cidade que exporta gente para os Estados Unidos. Ah lá, todo mundo, isso aí, né? E ganha o apelido ingrato de Governador Valadólares, mas faz parte da realidade econômica local. Um breve histórico dessa trajetória poética: eu comecei a escrever com 18 anos, mas só fui achar, professor, a tal da voz poética, né, a voz autoral, aos 34 anos. Fui passando por várias influências, a primeira delas, Álvares Azevedo. Aos 18 anos, poesia O Mal do Século, a segunda geração. A galera que achava que ia morrer jovem, né? Eu achava que fosse morrer também aos 20, aos 21. Estava tão fascinado nisso que eu visitei o túmulo do Álvares Azevedo, no cemitério São João Batista, lá no Rio de Janeiro, né, em Botafogo. Li para ele, livro dos 20 anos, sentado na beira do túmulo. E fui passando por várias influências, por Drummond, até que cheguei onde eu fiz, em termos de referência, a minha morada poética, que é na poesia marginal, anos 70 e 80. Bebi muito aquela fonte, né, de Cacaso, Chacal, Leminski, Ana Cristina, Nicolas Baer. Inclusive o Chacal, encontrei ele ontem. Quis o destino que estivesse no mesmo hotel. Eu fui lá, né, tietar, né, gente? Bati na porta, fiz fotinha, conversamos por meia hora. Então, a minha poesia, ela tem essa característica da concisão, e nas referências paudianas também, né? Melopeia, fanopeia, às vezes a logopeia, que é a mais difícil de atingir, né? E, como eu disse, sou um poeta de cidade do interior, de uma tremenda aridez literária, onde qualquer ação literária acaba sendo um ato de resistência, né? Em Valadares tem um sarau que dura 14 anos, que para Valadares é um ato de resistência literária. E eu gostaria de declamar alguns poemas, professor, já que são poemas bem concisos. Vou pedir licença para ficar de pé. Vai até aqui. Aqui. Não chega a ser, né? Até porque eu consigo esquecer boa parte dos meus poemas. E eles são curtos. Estrelas de neon
no céu de plástico bolha, sentimento de teflon, nada se prende, nada se rende, brilho com defeito, estouro sem som. Luzes intermitentes de veludo e euforia, até que havia. Não fosse o encanto, vitrine em liquidação. Tem algo de Bauman nesse poema, né? O colega que escreveu os ensaios citou o Bauman. Mas também tem o antilirismo, né? O lirismo tratado como piada. Esse é bem curtinho. Vê se vocês vão se identificar. 3 lendas urbanas me causam medo, pavor. Homem do saco, zumbis e as juras de amor. Essas são perigosas, né, gente? Chega a ser lenda urbana. E também, às vezes, vou também para a poesia social, um outro poema. Vou mandar aqui, Alice no País Sem Maravilhas. Alice dos olhos miúdos, preta, pequena. Alice dos olhos miúdos, preta, pequena. Alice é maior do que a Vila Madalena. A Alice bela vem de bala, mas a Alice é grande demais para caber no drink e na felicidade. E a Alice é uma criança, esse poema é real, estava lá na badalada, Vila Madalena, em São Paulo, e a Alice, 7 anos, uma criança preta, pequena, olhos miúdos, vendendo bala, na badalada Vila Madalena. E vou fechar com mais um, professor, com a sua licença. Isso de ser finito, isso de falir o tempo e nunca ser um grito. Molotov atirado para dentro, o que comove tem cor de vento e explode na pupila. Mas quem vê? A luz não revela o que o escuro cintila. Obrigado, pessoal. Sou de Valadares, mas estou sempre marcando presença aqui em Belo Horizonte. Sigo no Instagram, Bruno Dalmas Poemas, Bruno com 2 N's. Estou ali com o livro à venda. Muito obrigado, professor, e a ML pela oportunidade. Nós que agradecemos. E também a leitura. Agora eu acho que eu estou sem microfone. Mas já deu para ouvir, né? Então tá bom. Muito obrigado. Agora nós vamos ouvir o João Vitor de Mello. João, venha, por favor. O João Vitor é de Patos de Minas. Iniciou sua graduação em engenharia na UFMG em 2019. Eu acho que você já ganhou o troféu do mais novo de nossos autores. É o mais precoce. Escreve poemas, contos, participou de competições no Brasil, na Grã-Bretanha. E o livro é O Enigma da Rosa, né? Que é editora Viseu. Com a palavra, né? Você falar sobre o livro. Bom, é um prazer estar na casa de Alfonso Guimarães e é sempre um prazer estar e se sentir em casa. Eu me sinto em particular em casa, estar na companhia fraterna de pessoas como vocês, pessoas que cultivam a literatura, essa arte tão antiga, a eterna arte da escrita. Eu vou começar a leitura aqui de algumas coisas que eu escrevi, que eu anotei, para poder compartilhar aqui com vocês. Primeiro, boa tarde, excelentíssimo presidente desta magnífica casa. Eu vou dividir em algumas partes, primeiro sobre a minha cidade do interior, do Triângulo Mineiro, sobre a minha cidade, sobre mim e sobre a obra, o livro O Enigma da Rosa, que é da editora Viseu. Patos de Minas traz montanhas, diminuta cidade no meio planar do alto, de repente nascente naquele sol do 19 poente, o Santo Antônio na capela teve lugar, passa a ponte ladeado, adentro as portas, entre as de mais perto a formosa lagoa e alagoas,
Afonso Arinos, na casa de Guimarães, nos meados aqui das Minas. Por a feita colheita entrou na bandeira. Bandas diversas, espiga feita. Pectínea formada, envolta em novelos dourados. 7 nomes teve, Guaratinga, foi a garça branca e carranca. O povo nervoso, nome trocado fora. Anda estranho como gaguejo, muita desconfiança, no duvidar mesmo até em interior entrar, quando se vai a pé. Maria foi dada por doar, bela ação que nem troca por eleição nem havia, eu acho, inocente sou. Eu de mim, anos 4 e 20, enredado de histórias diversas. Sempre ao café, tergiversado em canto de um tal Rosa, que enigma até virou. Não morreu mesmo, se encantou. Amigo até de poeta, eu de uma moça deste lugar elegante está. Maciel, conhecida família da cidade. Vaidade, nem idade vai, pele bonita. Krenak tem até sotaque, até o mar o respeita, na espreita, no canto da rede. Já sinto no meu coração afeito sujeito, Corinto de garbo que preside a casa fundada. Após, por mares de nunca antes navegados, cessem do sábio e do troiano, cálice de Alexandre e de Trajano, a fama e a vitória que tiveram e em gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. Só para dizer, tá sobre o pequeno orgulho português tem sempre freguês. Meu avô, na clarineta o vi certa vez, até gostei, o brilho até prateado e outro com os casos sertanejos, agora vejo, percebo claro que nem lamparina tinha, nem papel, orada lembrança, e eu, que nem nunca tive namorada, mas traço, embordado, com o prazer do dizer mesmo e muito, como minha avó, em tear, de Manchester criado, no coração inglês, Portugal é freguês. O rio Paranaíba, signo meu de certo, a voar no mar do imaginar, se bem escrito, até dá para ler, e mais escrever, de certo, o liberal partido de Góes e Vasconcelos, vindo lá de trás, dos farrapos e mascarados, do partido rival do português, do partido primevo, dos tupi e também guarani, por planos altos de pensar e conceber. O enigma da rosa é enigma mesmo, diferente é de mistério. Pois bem, deixe-me explicar a diferença entre enigma e mistério. O enigma pode sim ser decifrado, às vezes, por meio de pistas, alguma coisa que o autor esconde, mas deixa à vista. Mistério, por lado outro, é enigma, por decifrado não pode ser. É mistério. O fato de você, lendo mais alguma obra por causa do autor, por causa da obra mesmo em si. Em grande medida. A gente gosta de ler ou a gente lê o que gosta? Perguntei recente a meu pai isso e ele me responde quase que de pronto. Melhor é ler o que gostamos. Conforme dizia, a gente pode se confundir. É bom ter propósito naquilo que se faz, de forma a não se ler simplesmente por ler. É um mistério também a diferença real entre qual ação primeiro surge, o de ler de imediato ou esperar gostar para depois ler. Eu pessoalmente penso que é melhor ler para gostar do que gostar para ler. Para penetrar o enigma, neste caso, o enigma da rosa, e eventualmente decifrá-lo, é necessário ferramentas, sujeito esse, ferramentas que sem elas torna-se difícil poética descoberta, como na obra de que falo. Inclusive, o próprio autor da obra, submetido ao mesmo processo de descoberta e eventual epifania, porque irredutível é o verbo, depende também do sujeito. Ora, enigma, a paixão, além de estupidez, para alguns, sempre há um ou outro que não resiste ao sorriso de uma moça ou mesmo ao medo de uma vida inteira, sem dizer a ela o que realmente pensa. Ambos títulos de poemas escritos da obra. E vou lhes dar uma pequena amostra de um excerto da obra O Enigma da Rosa. Então, eu vou aqui para uma leitura de um dos poemas que estão aqui, um poema muito curto, que eu lembro de cabeça, eu não lembro muitas coisas de cabeça, mas eu lembro desse poema em particular. Então vamos para ele. Tão bela era a moça em uma vida inteira, enfim. Perto nem cheguei dela, ela que gostava de mim. O poema que eu trago aqui, que eu acabei de ler, um pouco de reflexão e o ar de segredo está justamente nisso, no momento de surpresa. Muitos até devem estar pensando na própria experiência pessoal, ao menos, posso dizer da minha, e principalmente abordo em um outro poema que provavelmente não vai ser, nunca será publicado, abordo a Moça Brasileira, né? Poema esse que ganhou um concurso por causa da eventual qualidade dele, é considerada a mais bela, que anoto em Flor da Terra. Então eu quero dar aqui uma pequena amostra desse poema.
sobre o tema A Mulher Brasileira. Desde o sol nascer na aurora, és flor de um campo, como na vereda ao que Buriti até olhar, dos rios que tu forma esse lugar do sertão, meandros no teu andar. Estende que tem esse segredo, tua força, e se Vênus nem se importa, és tu enfim. Mulher de Vera Cruz da terra, que garbosa e gentil e ardil, que já se viu, do maçapê e terra roxa, pois da flor que dá, Mandacaru de lado outro, de um jacarandá que diga da tua boca palavra de maior ordem. Ou seja, mulher é quem manda. Acho que deu para ficar clara a temática, algo que nem dou o trabalho de perguntar aos homens aqui presentes. Para não ter dúvida, casados, precisa de um certo tempo para aprender isso. Poema este que provavelmente, como eu já disse, ele não vai ser publicado, então quem ouviu provavelmente nunca mais vai ouvir esse poema. E para terminar, mas eu murmure e diga, ante macios morros e fortes gerais estrelas, verde, o mugibundo Buriti. Buriti é a sempre viva dos gerais que miúdo vice e enfeita. O mundo é mágico. Guimarães Rosa. Muito bem. Agora que eu lembrei que eu já li o seu livro, você deixou um dia aqui na academia, não deixou? Sim. Eu dei para você. Deu, né? Tá bom. Gostei muito. O seu João Soviético. Que é? Seu ex-aluno. Meu ex-aluno. Primeira coisa, né? Mas, além disso, sociólogo e linguista e professor do Departamento de Linguagens e Tecnologias do Cefet-MG. Mestre em Linguística Aplicada, doutor em Estudos da Linguagem. Então, vamos lá. O Homem de Calcinha é um dos textos, dos contos? Isso. É um livro de crônicas. São então 23 crônicas. E eu quero começar aqui falando boa tarde, gente. Dando boa tarde. Estou um pouquinho nervoso, mas vou fingir naturalidade porque, entendeu? Faz parte da minha vida estar aqui na Academia Mineira de Letras, do lado de Jacim Lins Brandão, sabe? É comum. Sou professor das línguas inglesa e portuguesa. Isso sempre me possibilitou vivenciar uma série de experiências com erros de português e vícios de linguagem que, aos olhos e ouvidos de outras pessoas, talvez passassem desapercebidos. Não vou bancar o ser evoluído e dizer que todas as minhas reencarnações já foram vividas, tenho todos os chakras perfeitamente alinhados e, portanto, não corrijo as pessoas, porque eu estaria mentindo. Entretanto, essas correções têm condições especiais para que ocorram. Geralmente, eu tento seguir um código moral pessoal. Por exemplo, se sou atendido por um profissional cujas funções sejam recepcionar, fornecer informações ou trabalhar diretamente com o público no dia a dia, eu ofereço minhas intervenções pedagógicas. Informo que sou professor de português e vou fazer um comentário para melhorar ainda mais aquele atendimento da pessoa. Assim, peço licença e prossigo com a minha correção. Às vezes, o efeito é imediato. A pessoa agradece a gentileza e a recebe de bom grado, apesar do desconforto inicial que possa pairar no ar como uma fumacinha, que eu trato logo de ignorar e tento dissipar, concentrando-me no pedido, na informação ou fazendo outra pergunta. No entanto, se a situação ultrapassar os limites da relação cliente-prestador de serviços, eu prefiro fechar os olhos e ouvidos, seguindo em frente com a minha vida. Faço vistas grossas, ouvidos surdos, fico à paisana. As pessoas que já estão acostumadas comigo sabem que adoro ir ao supermercado. Com os preços atuais enlouquecidamente inflacionados, temos que olhar com cuidado para ver quais opções cabem no bolso. Lendo os preços atentamente, acabo me deparando com erros de todos os tipos. Não bastassem os preços que estrangulam nosso bolso, os erros de português são de uma criatividade sufocante. Por isso, sempre passo pelo corredor de canetões e pincéis de quadro para pegar um emprestado antes de dar início às compras. O objetivo é utilizá-lo a serviço da loja e devolvê-lo antes de ir embora. É um tio cuja falta transforma sonoramente um pedaço de pão em pau. Um chapeuzinho do vovô que, colocado sobre um coco verde, nos faz checar 2 vezes
que está sendo oferecido. Há placas que, suspensas no ar ou protegidas atrás do vidro do açougue, escapam das minhas intervenções. Foi o caso de um peido de frango que estava sendo oferecido sem o menor pudor. Eu podia sentir a placa rindo da minha impotência de fazer justiças com as próprias mãos. Não adiantou. Dei um jeito e disse para o funcionário que tinha um detalhe naquela plaquinha que não estava me cheirando muito bem. Ele pegou, leu, riu e corrigiu a flatulência ortográfica. Adoro comer peixes. Caminhando pela Ilha da Peixaria, eu fiquei confuso quando me deparei com o anúncio de um cascão em postas. Olhei para o lado e eu vi cascudo, traíra, filé de merluza, mas o cascão eu não identifiquei. Será que a placa deveria estar no freezer de sorvetes? Foi a primeira coisa que pensei. Imediatamente peguei o pincel para desenhar um picolé na placa. Mas ao ver que o responsável pela sessão estava na área, apenas perguntei: jovem, foi você que escreveu esse cartaz? Há um erro aqui. O rapaz pegou o cartaz, conferiu uma prancheta e disse: tem erro não, está na promoção mesmo. O gerente acabou de me entregar essa lista nova. Quando o preço está baixo, a gente desconfia mesmo, né? O preço aqui varia muito, mas a promoção está boa. Diante dessa interação sincera, eu resolvi levar o cação e deixar o impostas passar batido. Mas o vareia era muito para mim. Sim, o preço varia. Tudo varia. Tem variado muito, muita variação de preço, né? A gente fica quase variado de tanta variação, é muita variante. Eu senti a veia do meu pescoço pulsar mais forte, minha pálpebra tremer, à medida que a minha voz saía esganiçada, escapando pelas frestas de um sorriso de vidro. Não sei se a minha tática linguística de correção entre pares funcionou, mas era o que eu tinha na manga naquele momento. O moço me olhou meio desconfiado, ensaiou um sorriso que não estreou. No mesmo açougue, outro dia eu vi o figo de boi em promoção. Gente, finalmente alguém está pensando nos vegetarianos. Ria enquanto caminhava até o balcão para notificá-los, tal qual um guarda que presencia uma infração de trânsito. Confesso que aquelas plaquinhas que ficam protegidas dentro de canaletas de plástico me irritam demais da conta. Por culpa delas, eu acabei derrubando um estoque inteiro de contonetes, tentando remover aquela plaquinha. Depois de ter de catá-los do chão, eu me resignei, saí vencido e com a orelha coçando. Eu me convenci de que frequentar o supermercado após as 21 horas seria uma ótima ideia devido ao horário de encerramento das atividades, às 22. Assim sou obrigado a focar em minhas compras e parar de ficar procurando pérolas ortográficas. Às 21h30, o megafone brada: informamos aos nossos clientes que dentro de 30 minutos estaremos encerrando as nossas atividades. Bom, o anúncio preenchia todos os requisitos: relação profissional e atendimento ao público. Enquanto finalizava minhas compras, eu pensava no recado e como iria abordá-lo. Havia pelo menos 3 linhas de frente para o problema na frase, eu teria que escolher uma. Parado no balcão de saque, perguntei quem era a pessoa responsável pelos avisos. A moça baixinha, cacheadíssima, foi chamar a colega. Batucava dedos inquietos no balcão enquanto aguardava. As duas pararam na minha frente, curiosas com a visita. O sorriso tímido que recebi da dona da voz do anúncio tentava ocultar o cansaço de alguém que estava louca para chegar em casa e descansar. Depois de cumprimentá-la e me apresentar, expliquei. O ato enunciativo de informar, ele não precisa ser informado. Você pode dizer direto o que gostaria que os clientes soubessem, sem precisar informá-los de que pretende informá-los a respeito de uma informação. Entendeu? As duas moças se entreolharam, me encararam perdidas. Ainda assim, uma resposta veio quase que uníssona. Entendeu o quê? A cara da moça estava igual a cara dos meus alunos na escola quando não compreendem alguma coisa. Eu senti uma lágrima querer se formar nos meus olhos e quando eu ia abrir a boca para tentar refrasear, meu marido, que evita se envolver nessas loucuras minhas, disse: olha moça, seu anúncio é ótimo, tá tudo certo. A gente entendeu que era para agilizar a compra e rachar o fora e já estamos indo embora, né, João Paulo? E puxou meu braço dizendo baixinho: francamente, João, francamente. Antes de sairmos, ouvi o último anúncio da noite. Informamos aos nossos clientes que dentro de 5 minutos estaremos encerrando as nossas atividades.
senti meu ouvido, eu senti meu marido apressar o passo. Olhei por cima dos ombros e vi as duas moças rindo, tentando entender o que havia acontecido. Essas situações são engraçadas, mas elas revelam questões muito sérias. Eu acho triste que os nossos estudantes saiam do ensino médio sem saber ler e escrever adequadamente, como indicam os dados das avaliações internacionais, que testam a leitura e os conhecimentos matemáticos básicos. Em um país marcado pela desigualdade social, ler e escrever, infelizmente, são privilégios de uma pequena parcela da população. Sinto que devemos estimular os hábitos de leitura e contribuir para que as pessoas se sintam encorajadas a aprimorar suas habilidades de leitura e compreensão das letras, das palavras e do mundo ao nosso redor. E foi com esse desejo que eu coloquei essas crônicas no livro O Homem de Calcinha, trazendo um humor para algumas questões, mas não ficar apenas um humor pelo humor. Porque se eu falo sobre erros de português e eu coloco esses erros entre aspas, se eu falo desses desvios normativos da gramática normativa na língua portuguesa e paro por aí, o meu texto se torna um texto elitista, um texto academicista, um texto excludente. Um texto que excluiria textos de Carolina Maria de Jesus, de Lélia Gonzalez, que fala do português, e tantas outras pessoas. Mas quando eu trago aqui para o meu texto, gente, nós vivemos em um país marcadamente desigual. Educação, cultura, arte são capitais culturais e que infelizmente não chegam às mãos de toda a população. O que precisamos fazer para poder mudar isso? Como podemos atuar? Eu sou professor, como falei, e tenho vários alunos aqui acompanhando esse lançamento, e eu me sinto profundamente feliz de poder fazer a diferença na vida dos meus alunos, porque aluno que acompanha professor, né, Jacinto? É porque o professor fez alguma coisa certa na formação. O Homem de Calcinha, inclusive, é uma crônica profundamente antimachista. Uma crônica que coloca em xeque essas atitudes do homem com relação aos créditos que as mulheres têm pelas suas próprias conquistas. Se a mulher conquistou aquele cargo é porque ela está de caso com o chefe, se ela é exigente, ela está de TPM, ela é isso, ela é aquilo. Quando na realidade nós temos uma sociedade que não gosta das mulheres, que já tentou acabar com a raça delas desde sempre, desde as fogueiras. Então, o passo para poder mudar isso é por meio da reflexão. Então eu trouxe um título irreverente, O Homem de Calcinha, provoca risinhos de todo mundo, com uma gravata, porque é um homem. E esse Homem de Calcinha, ele traz essa reflexão que busca a transformação da sociedade por meio de o reconhecimento dessas desigualdades, explicitá-las para então a gente conseguir transformá-las. E tudo isso vocês vão encontrar aqui no Homem de Calcinha. E eu estou exultante de estar aqui na Academia Mineira de Letras. É a primeira vez que eu entro aqui. Primeira vez. E quero vir muito mais vezes, trazer os meus alunos para conhecer e torcer para que a nossa literatura de autores negros, eu sou o único autor negro que está aqui hoje apresentando, pelo que eu percebi, pelo que eu consegui da minha leitura social das pessoas que apresentaram. E para mim é uma representação muito importante, muito significativo. A gente pode chegar nesses espaços e a gente precisa chegar nesses espaços e ao chegar nesses espaços continuar abrindo as portas e mostrando os caminhos para que outras pessoas possam chegar também. Acho que é um pouquinho disso que eu queria compartilhar, Jacinto. Agora que você aprendeu, volte sempre. A casa está convite aberta. aceito. Convite aceito. Gente, grava isso aí, hein? Vai para a internet, né? Obrigado, gente. João. Bem-vindo, Lúcio. Senta aqui. Lúcio é advogado, tem várias obras publicadas na área de direito, comentários ao Código de Processo Penal, o Código Penal também.
e membro da Academia Lavrense de Letras. Nós estamos aqui com representantes de várias academias, né, que passaram por aqui. E terminamos, então, com Lavras, né? Nós já variamos do norte ao sul de Minas. Bom, Lúcio, com a palavra. Primeiro fala mais perto aqui, porque está sendo gravado também. Bom, primeiro eu quero cumprimentar todos os presentes, agradecer a oportunidade do professor Jacinto Lins e dar um abraço também no autor que me antecedeu aqui, que eu achei extremamente agradável a apresentação dele, achei muito inteligente, né? Mas eu, quando aguardava, eu pude ler aqui, professor, o dístico que acompanha a Academia Mineira de Letras, Scribens nullus finis. Escrever é algo que não termina, é algo que não se finita. Eu comecei a escrever há 45, 50 anos atrás, por quase imposição da minha mãe, por obrigação. Eu me tornei ávido de leitura e daí comecei a escrever, né? Fiz o trajeto que quase todos os escritores aqui hoje fazem, que é começar de forma independente, custeando e financiando o próprio livro, passeando nos bares à noite de Belo Horizonte para vender o seu trabalho, vender a sua ideia. E depois eu fui adotado por alguma editora e vim trazer. E eu digo que isso não termina, até porque a Fernanda Faria, minha namorada, está presente, ela é bem testemunha disso. Eu sequer havia terminado, havia feito o lançamento da Gripe e já estava começando um outro livro, tendo prometido para ela que queria ficar pelo menos uns 6 meses sem escrever. E esse completo 21 livros publicados, e é meu primeiro romance. E isso nasceu de uma ideia que começou num bate-papo, num bar num restaurante aqui em Belo Horizonte. Eu estava acompanhado da Fernanda e de outros amigos que se aproximaram da mesa depois. E nós estávamos vivendo um período muito difícil, que era o período da Covid. E me desafiaram, me perguntaram como é que eu começava a escrever um livro. E eu comecei a fazer algumas observações exemplificativas, professor. E dei o exemplo da Covid. Então, esse é um livro de ficção. E eu quero fazer questão de ler aqui para os senhores a abertura e a apresentação. Porque muita gente tem uma preocupação grave quando se fala da Covid, por causa das questões sociais, políticas que foram estabelecidas. E eu quero dizer, esta é uma obra de ficção. Todos os nomes são fictícios e os fatos não são verdadeiros. Trata-se de uma versão romanceada de fatos ocorridos. As figuras públicas mencionadas jamais foram entrevistadas e as declarações contidas são frutos de pesquisas junto a várias instituições de pesquisa e estudo no mundo todo. Trata-se da realidade da pandemia e o romance das possibilidades, entremeados artisticamente num romance de suspense. A verossimilhança com a realidade é resultado da criatividade, da liberdade que se permitiu ao autor. Dia virá em que a verdade será totalmente desvendada e queira Deus que os fatos narrados neste livro sejam apenas resultado da imaginação do autor e não o pesadelo do século que superou em grandeza e terror as devastações da peste negra, da Inquisição e das grandes guerras. Que seja apenas um romance traduzido em suspense as paranoias e pesadelos das teorias de conspiração tão normais em romances avidamente consumidos pelos leitores de todo mundo. Por que isso? Porque algumas questões vieram me alarmando, e eu pude acompanhar no momento em que nós estávamos enclausurados dentro de casa pelo isolamento social. Eu comecei a notar que Belo Horizonte, e uma pesquisa me estendeu para o mundo todo, professor Jacinto, não se abriu, não se inaugurou nenhum cemitério diante do aumento das mortes que se alardeava. Não se fechou nenhum também pela lotação dos túmulos. Nenhum milionário se fez com compra e venda de caixões. E eu comecei a notar algumas pesquisas com grandes nomes que se dedicaram a isso, como o professor Luc Montagnier, como Sukari Bagdad, Karine Simões, que nós estamos vivendo o pesadelo da desinformação no mundo cheio de informação. Então a minha ideia foi só discutir a possibilidade de que essa pandemia talvez pudesse ter sido providenciada
providencialmente preparada. Por quê? Em 2003, algumas revistas, inclusive uma brasileira, já havia inclusive publicado fotos tratando dessa questão. Então eu queria discutir com a liberdade que se me permitisse esse pesadelo que nós vivemos, expondo a cada um para que cada um tenha a sua ideia, que nós possamos discutir, que nós não vamos aceitar a verdade apresentada na televisão. Esse é o grande desafio, é de discutir, ter as nossas próprias convicções. E com essa ideia eu escrevi A Gripe, que criei o romance em que os personagens passam a tramitar naquele período fatídico e doloroso que nós vivemos, mas discutir algumas questões que são graves. A África, um país tido como miserável, onde a pandemia deveria ter atingido com maior profundidade e alcance, foi a menos atingida. E por quê? Porque ali, desde 1950, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, distribui gratuitamente cloroquina e ivermectina para as populações. Então são questões assim que eu quis transformar não em realidade, mas num romance que se permite, pelo menos, discutir a ideia, a hipótese, para que nós não sejamos preparados apenas pela informação que nós recebemos. Sei que várias pessoas perderam entes queridos durante essa tragédia, mas é hora de discutirmos sem peias, é hora de vermos realmente a possibilidade do que pode ter sido. Se a realidade é a que nós vivemos e é a que nos apresentaram, tudo bem, vamos respeitá-la e acatá-la. Mas uma coisa eu não vou me permitir, professor Jacinto, principalmente no Estado democrático de direito, não ter o direito de ter as minhas próprias ideias e discuti-las e defendê-las. Terminando aqui, eu quero agradecer a todos, aos amigos, mas agradecer penhoradamente a oportunidade que todos os escritores, todos que vieram aqui hoje disseram. A Academia Mineira de Letras, eu quero fazer uma menção ao Portilho, aos meus amigos presentes, ao professor Jacinto e a todos os acadêmicos. Ela tem a grande tarefa, e exercita essa tarefa com grandeza, de disseminar o que é cultura e a paixão, a verdadeira paixão por aquilo que eu acho que é o maior tesouro, que será insuperável na história do mundo. Desde Hammurabi, desde os escritos, os inscritos, os hieróglifos, que nós não percamos o amor e a proximidade pelo livro. O livro talvez seja certamente o grande caminho à comunicação. Eu quero agradecer a vocês todos e dizer que eu deixo à minha disposição, à disposição de todos, aqui as minhas ideias na forma dos livros que escrevo. Muito obrigado por tudo. Bom, meu caro Lúcio, agradecendo a você também, eu agradeço a todos que estão no lançamento. Uma coisa que eu notei é que você não mostrou o livro assim, ó, aqui, para nossa gravação.